Oi, gente, tudo bem? Vamos começar o nosso podcast de hoje. Olha, essa notícia saiu sábado, mas como ela voltou hoje, e não só essa como outras também, eu não comentei aqui no podcast, eu vou comentar hoje. A notícia é o seguinte: muita gente se comoveu com a morte do menino Miguel, né, que a empregada doméstica Mirtes deixou com a patroa, Sari, e o menino acabou entrando no elevador, ela apertou o botão número 9, o menino foi lá em cima e lá ele caiu e morreu. Bom, o programa da Fátima Bernardes, na semana passada, ele entrevistou a mãe da criança, a Mirtes Renata de Souza, a mãe do Miguel. E Fátima foi às lágrimas com o desabafo da mãe do garoto. Fato que levou uma ex-cozinheira da apresentadora e do William Bonner, quando eles eram casados, Léa Silva, a se pronunciar. Ela não aguentou. Disse, abre aspas, vendo a Fátima entrevistar a mãe do Miguel e a vi chorando, fazendo caras e bocas, fiquei aqui pensando, será que ela lembra que eu, que era cozinheira dela, salvei o filho dela de ser queimado? Acho que não lembra. A menina é doméstica igual a mim. Podia ter deixado o garoto se queimar todo, ela diz, na casa da Fátima, né? Quando ela estava trabalhando lá. Relembrou Léa Silva, que trabalhou com Fátima e William Bonner quando ainda eram casados, como eu falei. A ex-cozinheira comentou ainda que a atitude da Fátima, aliás, do William Bonner, quando ela, após um ocorrido do menino quase se queimar, ela pediu que fosse colocada uma barreira para bebês na cozinha, para eles não entrarem na cozinha, que eles eram muito pequenos ainda. Aí ela disse, inclusive, que eles tinham um monte de babás, mas que era impressionante como que elas não tomavam conta direito dos meninos, porque virava e mexia, o Vinícius pelo menos estava na cozinha. Eles tinham um monte de babás, ela disse, mas nenhuma deu conta de olhar a criança que foi parar na cozinha. A ex-funcionária finalizou seu desabafo chamando Fátima e Bonner de mal agradecidos, ressaltando que não acreditou no choro da apresentadora. Abre aspas, quando eu vendo o Vinícius, já um homem adulto, fico olhando para ele e falo, bonito, podia estar todo queimado, uma pena que seus pais não deram valor para o que eu fiz. Aí, você, Fátima, chorando, lembrei disso, soou um pouco falso. Bom, procurada, claro que a assessoria da Fátima e do William não respondeu, e ela falou que o Vinícius entrou na cozinha, ela não viu, e ele mexeu numa panela, e a panela foi virar, e ela viu na hora, entrou na frente na hora, diz ela que até se queimou um pouquinho, mas entrou na frente e conseguiu tirar o menino. E que mesmo assim eles não agradeceram e que aí ela pediu para que eles colocassem uma portinhola na cozinha, porque às vezes eles entravam sem ela ver. E aí o William Bonner perguntou para ela se ela estava chamando o filho dela de cachorro. E ela falou que não, de jeito nenhum. Aí ele xingou, ela falou que ele é muito grosso e que ela também não fica para trás, mas que ela não ia dar mais detalhes da relação deles, que não foi nada das boas dentro da casa. Vale ressaltar que Léa Silva, tem um restaurante em uma comunidade, ela é sempre recebida por famosos e dizem que cozinha muito bem, que é um restaurante famoso na comunidade onde ela trabalha. Aí ela falou isso, que tem muita coisa que ela não vai contar, que ela passou lá dentro da casa deles, mas que a única coisa que ela pode dizer é que o choro da Fátima é falso e que o William Bonner é um grosseiro. Bom, eu não vou falar nada, porque eu não estava lá, eu não vi, ela que está comentando isso. Ela falou que ela comentou isso porque ela não aguentou ver a Fátima chorando, entrevistando a empregada que o menino lá, Miguel, mãe do menino Miguel. Ela falou que ela ficou boba de ver aquilo, que ela não é assim, essa pessoa, que aquilo é falso. Bom, não sei. Será? Eles não vão falar nada, né, gente? Claro que não. Bom, mudando de assunto. Mudando de assunto. Então, gente,
Semana passada, final da semana passada, eu falei a notícia de que o Miguel Falabella foi desligado da Globo, agora depois José de Abreu, e no sábado saiu a notícia da Vera Fischer. E não é só não, diz que vem muita gente aí que vai ser demitida. Na realidade, eles estão sendo demitidos porque a Globo durante muitos anos ela pagava esse pessoal que não trabalhava, tipo Vera Fischer. Quantas novelas Vera Fischer fez? Tem quantos anos que a Vera Fischer está na Globo? Quantos trabalhos ela fez na Globo durante esse tempo todo? Se for fazer as contas, é muito pouco. E não só ela, como outros artistas também, que ganham muito dinheiro sem trabalhar. Então a ideia dela é ir dispensando já o pessoal que não trabalha e segurando alguns artistas ela segura, tipo Marina Rui Barbosa, agora contratou a Larissa Manoela. Alguns artistas estão em alta. Bruna Marquezine, que estão sempre bombando na internet. Isso para a Globo é interessante porque eles têm milhões de seguidores e ela acredita que eles atraiam milhões de telespectadores. Mas a maioria vai ser dispensada, principalmente aqueles que trabalham pouquíssimo e ganham muito dinheiro quando estão parados. O problema é esse, é que eles ganham muito quando eles estão parados. Não é um valor irrisório. E realmente chegou um ponto agora que, além de ter perdido grande parte do dinheiro que o governo pagava para os comerciais, né, do governo, que era feito dentro da emissora, a emissora também perdeu muito com a paralisação das novelas. E aí perdeu muito patrocínio também. Então, mais uma leva de demissões vai acontecer. Gente, a apresentadora Antônia Fontinelli, e agora também blogueira, né, youtuber, ela tem um canal, ela comentou no canal dela sobre a questão daqueles áudios vazados da Anitta, porque Manuela Dávila fez uma postagem nas redes sociais dela. Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente do Brasil com Fernando Haddad, ela falou que a Anitta fez muito bem em denunciar o Léo Dias de chantagem, né, segundo a Anitta, e que as mulheres precisam seguir o exemplo e não se intimidarem. Gente, a Antônia Fontinelli acabou com essa moça, essa Dávila. Mas acabou com ela, por quê? Ela falou assim, você sabe do que você está falando? Você tem noção do que você está falando? Você está elogiando uma pessoa que destruiu famílias, uma pessoa que difamou pessoas, que fez gente sofrer. O que a Anitta fez é inadmissível. E ali naquela conversa não existe chantagem nenhuma, muito pelo contrário. Ela cobra do Léo por que ele não postou que a Marina Rui Barbosa estava envolvida com José Loreto. E isso está tudo nos áudios, tá, gente? Quem quiser ouvir, é só procurar aí na internet. E ela fala também com o Léo. Por um acaso a Marina, ela insinua, brincando, mas insinua. Você, por acaso, está recebendo dinheiro da Marina? Tipo assim, não postou isso até agora? Tô te falando. Não, eu custei para acreditar, cara, que loucura, que não sei o quê. Então, pois é. E aí o Léo Dias postou e virou aquele bololô que todo mundo sabe o ano passado, que foi um dos assuntos mais comentados do ano, foi a morte foi essa questão de traição dentro da Globo. A Anitta acusou Marina Rui Barbosa, mas houve realmente alguma coisa com José Loreto e alguma pessoa dentro da Globo, mas não com Marina Rui Barbosa. A Anitta insinuou que era ela, o Léo Dias disse que a Anitta sempre pedia para ele falar mal da Marina Rui Barbosa e da Bruna Marquezine, que ele nunca entendeu o porquê disso, mas que existe alguma coisa na cabeça da cantora, né, no caso da Anitta, em relação a Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine, porque ela não entende. Agora, a Antônia Fontinelli detonou esse assunto, porque a Anitta saiu de tipo,
tudo isso é muito normal, isso que aconteceu, passa borracha. Eu acho que as coisas não são bem assim, não. Eu concordo com a Antônia Fontinelli. Ela tem toda a razão. Ela simplesmente acabou com a vida da Marina Rui Barbosa na época, né, com a questão do marido dela, a família dela, gente. Né, José Loreto, a Débora Nascimento com um bebezinho pequeno. Ficou muito feio o que ela fez, sinceramente. E passou batido? Não, sinceramente, também concordo com ela. Não dá para passar batido uma coisa dessa. Muito feio o que a dona Anitta fez. Muito feio mesmo. Como diz a Antônia Fontinelli, não estou aqui defendendo o Léo Dias, porque eu acho que o Léo Dias errou também. Também concordo com ela. Eu acho que ele errou também. Mas ela pegou pesado demais. Falou mal de muita gente, envolveu muitos artistas. Foi muito feio o que a Anitta fez. Bom, gente, eu comentei aqui que o Thiago Salvático, que se apresentou como namorado do Gugu, que mora na Alemanha, ele é chefe de cozinha e tal, pois é. Ele entrou na justiça, queria confirmar na justiça que ele era o parceiro oficial do Gugu, que os dois tinham um relacionamento. Ele tem 1 milhão de fotos com o Thiago Salvático para tudo quanto é lugar do mundo, que viajaram juntos, isso é verdade, mas de repente eles pulou fora aí dessa tentativa de ser reconhecido para ver se conseguia ganhar algum dinheiro com a fortuna do Gugu, né? Que virou uma polêmica danada. Pois é, aí ele desistiu. Ninguém entendeu direito o que aconteceu, por que ele desistiu, mas ele desistiu. Mas agora acaba de ganhar mais um capítulo essa polêmica. Pois é, uma outra pessoa acaba de entrar na história. O suposto verdadeiro namorado, marido, sei lá, do suposto namorado do Gugu, o Thiago. A princípio, a Rose de Miri buscou na justiça descobrir que seu nome não constava no testamento deixado pelo apresentador. Ela trava uma batalha na justiça por causa disso, já teve um não, mas entrou com recurso. Meses depois, então, apareceu o Thiago Salvático e, misteriosamente, ele desistiu da batalha judicial e, de acordo com o Léo Dias, um homem que pediu para não ter a sua identidade revelada o procurou. Ele alega que era casado com o Thiago até semana passada e que também está entrando na justiça, mas contra o Thiago. Esse tal homem quer que a união estável com o chefe de cozinha seja reconhecida e, em seguida, seja dissociada. Ele alega ter sido vítima de mentiras e manipulações por parte do Thiago, que inventava muitas histórias para realizar viagens internacionais, dando a entender que Gugu fosse, na verdade, seu amante. Ixi, pois é, gente. Ele sugeriu que a história possa ser mentira. Abre aspas, disse o rapaz misterioso. Não tenho conhecimento dessa ação. A ação contra a família do Gugu terminou e nem tenho preocupação para falar como advogado do Thiago. Você deve procurá-lo diretamente. Isso não deve ser coisa séria. Você precisa checar. Durante o caso, recebemos vários telefonemas estranhos, gente se oferecendo para testemunhar, etc. Salvático, por sua vez, não respondeu aos contatos que foram feitos com ele para tentar ver se ele queria falar alguma coisa sobre o assunto. Bom, gente, independente se era ou não companheiro do Gugu, que os dois tiveram uma relação, pelo menos de uma grande amizade, isso tiveram, porque ele tem muitas fotos dele com o Gugu por vários lugares do mundo. E ele não tem dinheiro, né? Segundo ele, o Gugu que pagava todas as despesas. Vai saber, né? Isso aí é mais um capítulo de uma história, mas vale ressaltar também que ele já desistiu do testamento, então acho também que não precisa ficar dando muita trela para esse assunto, não. A não ser que venha uma bomba aí, tá? Aí eu conto aqui para vocês. Gente, o Rodrigo Faro, ele deu uma entrevista, ele nunca tinha falado sobre isso, que eu saiba não, nunca ouvi o Rodrigo Faro falando sobre isso. Ele é adepto ao estilo de vida saudável, já deu para ver que, né,
uma pessoa que tem uma aparência bem jovem até pela idade que ele já tem. O apresentador revelou numa entrevista que ele deu à Ana Hickman que ele nunca colocou uma gota de água na boca a vida inteira. A morte precoce do pai dele devido ao alcoolismo. Ele disse, abre aspas, meu pai morreu muito cedo. Meu pai foi vítima da bebida. Ele era alcoólatra. Minha mãe passou uma barra muito grande cuidando da gente. O apresentador comentou que a partida inesperada do pai fez com que ele precisasse amadurecer mais cedo também para poder trabalhar. Eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Me tornei o homem da casa aos 8 anos de idade, quando fiz meu primeiro comercial e paguei o dinheiro, peguei o dinheiro e dei para minha mãe. Rodrigo Faro destacou que guarda boas lembranças do pai, que era um grande cirurgião dentista. Meu pai era extremamente amoroso, bom, pelo menos isso, né? Um marido incrível para minha mãe, um cara que cuidava da família, até que uma coisa chamada bebida alcoólica, que deveria estar incluída entre as drogas, também acho, viu? Porque destrói, mata e acaba com os lares. As pessoas, gera muita violência, muita morte. Qualquer droga acaba com a vida das pessoas. Comecei a ver algumas cenas do meu pai chegando em casa, das brigas com a minha mãe, ou a minha mãe pedir para eu descer para o apartamento de outras pessoas com o meu irmão, porque a coisa ficava muito complicada, e até eu compreender isso demorou, e ele decidiu que a partir dali, quando ele enxergou a verdade, que ele nunca ia botar uma gota de álcool na boca. Bacana, né? Porque geralmente o exemplo dentro de casa, ele leva à continuidade do problema. Então, geralmente a família que, né, tem uma pessoa que bebe muito, acostuma os filhos beberem muito também, se espanca, né? O pai espanca muito, os filhos tendem a ser espancadores. Que bacana que ele conseguiu enxergar a dor da mãe e de prometer para si mesmo nunca botar uma gota de álcool na boca e cumprir, né? O Rodrigo Faro, que eu tenho algumas ressalvas em relação a ele com o programa dele, acho que ele às vezes pega pesado demais nas emoções e tal, acho que soa um pouco forçado, mas mesmo assim acho que é uma pessoa do bem. Então, achei muito legal saber que ele não bebe e de ele colocar o álcool no meio das drogas, porque é muito fácil você conter, tentar perseguir e proibir algumas drogas, mas outras, como o álcool, que é muito, muito, muito pesada, ser permitida. E ainda por cima para menores, né? Porque no Brasil, bebida para menor é a coisa mais fácil do mundo de comprar. Então, gente, olha, o cantor Leonardo, que não quer mais fazer live com o Eduardo Costa, que falou que vai aprontar na próxima live que ele vai fazer, o Eduardo Costa. O Leonardo está querendo fazer lives com outros artistas. Comentei isso aqui também. Agora, os filhos do Leonardo, os cantores, o ídolo, Tinho, um é mais ator do que cantor, mas enfim, os dois cantam. Os dois ídolos tinham Zé Felipe e João Guilherme. São bonitos e ambos são fenômenos nas redes sociais. Os dois acumulam milhões de seguidores. E então, resolveram dar um passo juntos. Pois é, os dois estão confinados em um estúdio que fica na casa de Felipe, em Goiânia, produzindo um álbum que ainda não tem data de lançamento, mas estão produzindo um álbum, vão soltar aí então um álbum dos dois juntos. Bom, eu acho que pode dar certo, né? Não cantam tão bem quanto o pai, nenhum deles, isso é fato. Mas o que não significa que não possa dar certo o disco. Cantam bonitinho. Então, tem tudo para bombar, porque tem mais de 12 milhões e meio de seguidores os dois juntos. Então, eu acho que vai dar ibope esse novo CD que vem aí. Aliás, eu não sei nem se é CD mais, né? Esse novo trabalho que eles estão fazendo aí agora, tá? Então é isso. Gente, e
A Nádia Pessoa, que ficou famosa por causa dos barracos dentro da fazenda, então, que era mulher do The Black, cantor, que não é muito conhecido, mas é um cantor. Né? Existem muitos cantores que não são muito conhecidos, mas do grande público que eu falo, mas é um bom cantor. E eles se separaram, né? Eu não comentei sobre isso aqui, e eles se separaram. O The Black falou que não tem volta, que é uma separação sem volta. E eu acho até que ele aguentou muito tempo, viu, gente? Porque aquela mulher, meu Deus, quem assistiu a Fazenda viu tanto que é difícil lidar com ela, não é fácil, não. E a Cynthia Dicker foi recebida pelo namorado Pedro Scooby em Portugal, onde os dois vão morar, então, com flores. Eu acho que esse negócio vai ser uma confusão por causa da Luana Piovani, porque ela falou tanto que o Pedro Scooby era pai ausente, pai distante, pai de longe, pai para lá, que o Pedro Scooby resolveu ir morar em Portugal. E aí foi morar em Portugal, mas não vai morar sozinho. Ela ficou toda feliz porque ele vai morar em Portugal, mas ele não vai morar sozinho. Cynthia Dicker, a namorada dele, acabou de chegar em Portugal e está indo para lá também, se não me engano, a mãe dele está indo morar com ele também em Portugal. E ela foi recebida em Portugal pelo namorado Scooby com flores. Eu acho que o Pedro Scooby, pelo menos durante o namoro dele com a Anitta e agora com a Cynthia Dicker, ele é uma pessoa bem apaixonada, bem romântica. Posso estar enganada, mas eu acho que na relação dele com a Luana Piovani, acho que ele não aguentou, foi o humor dela, né? Porque ela é o bicho, não é fácil, não deve ser fácil aguentar aquela mulher, não. Bom, é isso. Bom, gente, então só para terminar nosso podcast de hoje, olha, notícia tem muito mais, mas né, vou ficar aqui 2 horas falando, não dá, do tanto de notícia. Então eu faço assim, eu dou uma peneirada, sabe? Então, depois que falaram mal aí da Fátima Bernardes e do William Bonner, a empregada que trabalhou na casa deles, falou que eles não têm nada de delicados, né, com as pessoas e tal. Enfim, já tem cara, né, gente? Era esperado. Uma empregada que trabalhou para a Cláudia Raia diz que a Cláudia Raia é o terror. Será, gente? Ela diz que, inclusive, foi acusada de roubar pela Cláudia Raia. Mas dizem que a Cláudia Raia é o bicho também trabalhar para ela, viu? Aí eu fico pensando, por que será? Eles pensam que eles são quem? Superiores, né? Estão aí falando de racismo, vão levando as pessoas para os programas, para comover a população. Eu acho, bom, é assim, eu acho que quando é com a intenção de audiência, não sei, tira toda a validade do sentimento que ali aparenta estar acontecendo. Mas, enfim, gente, olha, foi o caso da mãe do Neymar, foi todo mundo para a delegacia, todo mundo que eu falo é a mãe do Neymar, advogado, o Thiago Ramos, advogado também, porque o caso virou caso de polícia, que foi uma discussão feia, que teve briga, que teve machucado, hospital. Então, foi aberto um inquérito para investigar o caso. E claro que tem a ver de ser do Neymar, né, gente? Nada como aproveitar a situação. Aí, a Associação de Direitos dos Homossexuais estão entrando com um processo hoje contra o jogador Neymar, porque diz ter agredido, porque diz que falou palavras de baixo calão em relação aos homossexuais. Porque o padrasto do Neymar, ele já teve relação com homens, inclusive quebrou o flete de um empresário, né, num surto de loucura. Então, o padrasto do Neymar, ele tem relação com homens e tem relação com mulheres.
das mulheres são relações abusivas, né? Mas parece com homens também, porque ele quebrou o flat do outro lá também. Então, olha, Agripino Magalhães, ele que é o presidente da Associação dos Direitos dos Homossexuais, diz que vai pedir, tá pedindo 2 milhões no processo contra Neymar por homofobia, pelas palavras que o Neymar falou no áudio que vazou, que aliás eu não entendi por que vazou, porque ele estava conversando com os parças, então não era para ter vazado esse áudio. Ele estava conversando com pessoas muito próximas. Então, Neymar precisa descobrir quem que é o traíra aí que fica, né, passando os áudios dele. Enfim, falou, o áudio vazou e agora vai ter que se desculpar pelo que ele disse. Enfim, gente, falou num momento de raiva e tal, mas é aquela velha história, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, até na hora que a gente está com raiva, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque a gente tem que respeitar as pessoas. Então, na hora que a gente fala, tem que tomar cuidado para não generalizar o que está falando. Eu fico por aqui, estou de volta amanhã. Beijo para todo mundo. Tchau.